Você às vezes fica ansioso, tem crises existenciais, fica pensando qual é o sentido da vida? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu sempre discuto algum tema sob a luz da Bíblia, sempre uma perspectiva bíblica sobre algum assunto. E eu acabei de te perguntar então, se você tem ansiedade, se você tem crises existenciais, é comum, né? Às vezes a gente fica pensando na vida, pensando nas coisas e se pergunta: qual é o sentido da vida? O que está acontecendo? Por que as coisas acontecem assim? Hoje, por exemplo, é um dia meio triste, né? Estava vendo as chuvas em Pernambuco e, pelo menos até agora há pouco, tinha morrido 33 pessoas com chuva, casa desabando, vídeo com as pessoas em desespero, aquela coisa, né, que vai passando para o WhatsApp de um para outro. Coisa triste. Aí eu mudei de canal, caiu num documentário sobre as pessoas que vivem de extrativismo lá na Amazônia e mostrou a casa de uma mulher. A mulher não tinha geladeira. O repórter perguntou: a senhora não tem um armário para guardar comida? Ela não tinha armário e ela não tinha comida para dar para os filhos. Ela só tinha tomado um cafezinho. Ela tinha acho que 4 ou 5 filhos. E para 2 ela ia dar um mingauzinho para dar uma enganada, ela ia tentar sair para arrumar o dinheiro para janta. Aí você soma isso, guerra de Ucrânia, violência no Rio de Janeiro, violência em todo lugar, né? O rapaz que morreu dentro de uma viatura, jogaram gás lá dentro, né? Aí você fica se perguntando, para onde vai o mundo? Por que tudo está tão bagunçado assim? Cadê Deus? Onde está Deus que deixa tudo isso acontecer? E se você hoje faz essa pergunta, saiba que os cristãos também, do começo da igreja, também tinham essas divagações. Eram cristãos que haviam se convertido, eram perseguidos, eram torturados, e escutavam falar de Jesus, de um reino inaugurado, falavam, mas pô, o que está acontecendo? Eu já comentei aqui um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse traz então, de certa forma, uma resposta para essas pessoas do começo do cristianismo. Ah, tá bom. Ok. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês. Você vai ver um texto, assim, ele é bonito, ele é forte, ele é diferente, né? Tanto é que tem gente que faz, assim, uma bagunça com Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse 5 para vocês, para a gente ter uma noçãozinha. Eu vou ler, aí eu volto a comentar aqui. Então, vamos lá. Apocalipse 5. Fala assim, ó. O Apocalipse, se você quiser ler, é o último livro da Bíblia. É o chamado livro da Revelação. Então vamos lá. Ó. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Vou ler de novo esse pedacinho. Pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles,
E estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam amém. E os líderes caíram de joelho e o adoravam. Nossa, forte, né? Eu li o capítulo inteiro. Eu li o capítulo 5 inteiro de Apocalipse para você aqui. Você sabe que o livro de Apocalipse, o apóstolo João, foi levado em espírito ao céu para ver as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E fala, né, que ele foi levado para um lugar e que ele vê uma pessoa segurando um rolo escrito por dentro e por fora. O que seria esse rolo? Esse rolo é a história que Deus escreveu da humanidade. Eu te perguntei, né? Onde está Deus? Como que a gente fica vendo essas tragédias todas, essas desgraças todas, e a gente se pergunta, onde está Deus? Deus está no controle absoluto de tudo. Do começo ao fim da nossa vida, da nossa existência, Deus está no controle. Eu sempre falo que a nossa história tem um começo, um meio e um fim. E a gente já está do meio para frente. Essas coisas de Apocalipse estão chegando. Então, ele fala que segurava um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, com 7 selos, que não dava para abrir. E que não tinha ninguém digno de abrir, nem de ler o que estava escrito nisso. Porque não tem ninguém no universo, ó, não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém embaixo da terra. Então lá no céu, se você pegar os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ninguém. Ninguém pode abrir esse livro. Se você pegar aqui na terra, a pessoa mais poderosa da terra, ninguém. Se você descer, então numa linguagem figurada, ao inferno, aos capetas, ao demônio, ninguém tem autoridade. Mas eis que Jesus aparece, o Cordeiro, e ele fala assim, o Cordeiro que parece que foi sacrificado, exatamente. Jesus foi sacrificado por nós, que comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que no caso somos nós. E diz que o Cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. O que significa isso? A simbologia do chifre é para denotar o poder. Então Jesus é onipotente, pode todas as coisas. Os 7 olhos, 7 é um número de perfeição, 7 olhos é para falar que os olhos de Jesus estão em toda parte, está por toda a terra. Então ele é onisciente. E que os 7 espíritos foram então dispersos pela terra. Jesus é onipresente. Isso são atributos exclusivos de Deus e Jesus é Deus. E é graças a Jesus que a nossa história pode se desenrolar para esse final de glória, de honra. Por tudo que a gente está sofrendo, que a humanidade está passando, tudo isso vai acabar. As pessoas têm a vida inteira para poder se arrepender dos seus pecados, para poder buscar a Deus. E eu falo, às vezes você fica muito apavorado, estressado, mas as tempestades passam. A minha não passa, está durando uma vida inteira. Vai durar no máximo uma vida. Porque a hora que acabar, você tem toda essa esperança. Aqui é um cisquinho da nossa existência. Quando tudo acabar, a gente vai poder estar com Cristo nos novos céus e na nova terra. E você vai fiar a sua confiança, você vai se fiar em quê? Em filosofias humanas, em filosofias existencialistas, ou você vai entregar a sua confiança nas mãos de Cristo? Então, olha, eu recomendo para você a leitura de Apocalipse, você vai gostar. Nossa, mas é muito difícil. Me pergunta alguma coisa, pega um bom comentarista para ler, para interpretar. Isso daqui é muito legal, é muito bacana. A história de Apocalipse é para mostrar a vitória da igreja com Cristo, que Cristo triunfa no final. A história da humanidade está passando, está acabando.
essas guerras, essas fomes, essas coisas tão tristes, tudo está passando. Claro que enquanto nós estamos aqui, a gente tem que mitigar a tristeza das pessoas, a pobreza das pessoas, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas, volto a dizer, o principal é você ter Cristo no seu coração. Que você tenha uma linda e abençoada semana, que seus dias sejam incrivelmente felizes. Um grande abraço. Tchau, tchau.